Fala pessoal, mais uma terça-feira, a gente está aqui juntos e esse tema de hoje é um tema muito importante porque muitos dos meus pacientes que chegam no consultório têm essa dúvida. Doutor Rafael, como funciona a recuperação de tratamento de varizes grossas e veia safena com endolaser? Se você tem essa dúvida ou se você quer fazer o tratamento com endolaser aqui comigo e ainda não sabe como funciona a recuperação, fica com esse vídeo que eu vou te ensinar com detalhes que você precisa saber. Mas para começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda terça-feira às 20 horas a gente tem um vídeo exclusivo para vocês que são meus seguidores aqui do YouTube. Então, para começar é o seguinte, existe uma história que eu vou te contar que talvez você já tenha visto sua avó falar, ou algum tio, ou até algum amigo seu, que o tratamento de varizes grossas e veia safena, antigamente com a cirurgia convencional, o paciente precisava ficar muito tempo para se recuperar. E você, que provavelmente é profissional autônomo, ou seja, que depende da sua mão de obra para gerar dinheiro, para alimentar sua família e pagar suas contas, você provavelmente está impostergado o tratamento. Por quê? Porque ouviu aquelas histórias que você precisa ficar em cima da cama, precisa ficar andando de cadeira de rodas, precisa levar ponto, porque às vezes o corte é grande e precisa dar ponto. E aí depois precisa tirar o ponto e fica com bastante dor e não consegue se recuperar. E tudo isso tem te feito, provavelmente, evitar o tratamento das suas varizes grossas. E o grande problema é o seguinte, que essas varizes elas só tendem a aumentar, as dores piorar e o risco de alguns pacientes dessa varize romper. Mas eu quero te dizer que o tratamento de varizes mudou e mudou para muito melhor. Com o tratamento hoje com endolaser, a gente consegue não só tratar varizes grossas, mas veia safena com tecnologia, sem precisar de pontos, sem precisar de cortes. Mas como funciona a recuperação? A recuperação do paciente que faz endolaser hoje ela é muito mais rápida. E, a depender do caso, o paciente com 2 dias ele já está fazendo as atividades dele sem precisar ficar 60 dias para se recuperar. Então vamos lá no passo a passo. Na grande maioria dos pacientes, a gente dá alta imediata. Ou seja, hoje 90% dos pacientes que eu trato com endolaser, eu trato aqui no Instituto Varizes. Onde o paciente termina o procedimento, ele se levanta, como você está vendo nesse vídeo aqui, e sai andando. E como a clínica da gente fica no shopping, a maioria dos pacientes que depois que termina o tratamento, ele já sai daqui, vai para o supermercado resolver as coisas dele, vai para o banco, às vezes vai fazer uma compra com a filha que veio acompanhar ela. Então, para esses pacientes, e a grande maioria dos casos, a recuperação é quase que imediata para algumas coisas. Quais essas coisas, doutor Rafael? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que você vai sair daqui andando e que você vai continuar andando em sua casa. A grande questão é que nessas primeiras 3 a 5 dias, a gente orienta o paciente que evite ficar carregando peso, que evite ficar subindo escada o tempo todo. Então, peraí, doutor Rafael, eu posso subir escada? Exatamente, você pode subir escada. O que você não vai é ficar subindo escada e descendo toda hora, porque talvez isso possa te gerar um pouco de incômodo. E quando eu falo isso, é com o intuito de que sua recuperação ela aconteça exatamente como a gente quer. Ou seja, você com 5 dias esteja trabalhando, esteja malhando exatamente. Boa parte dos pacientes que a gente trata a veia safena e varizes grossas, com 5 dias a gente libera já para atividade física. Ah, doutor Rafael, mas eu vi uma paciente falar que ela tratou veia safena e varizes grossas com endolaser, mas não ficou 15 dias. Claro, por quê? Porque existem casos e casos. Quando o paciente ele vem para a consulta e o tratamento dele planejado é o tratamento de 2 safenas, o paciente tem muitas varizes, esse tempo às vezes ele posterga um pouquinho para 15 dias. Ah, doutor Rafael, então quer dizer que nesses casos eu preciso ficar 15 dias em cima da cama? Não. Como eu disse, você vai sair andando, porém, o tempo para você voltar para malhar, para você voltar para pegar peso, ele pode se postergar um pouquinho. Mas a maior parte dos pacientes, que muitas vezes a gente vai tratar só uma safena, só as varizes, normalmente 5 dias esse paciente já está pronto para dirigir, para trabalhar, para fazer atividade física, para fazer a maioria das coisas que ele fazia como era antes. Então, a grande questão e a vantagem hoje do tratamento de varizes grossas e veia safena com endolaser é que sua vida não precisa parar para você realizar o tratamento. E como eu sempre digo, a sua vida ela vai continuar junto com o tratamento. Por quê? Porque a gente é menos invasivo, a gente não precisa fazer corte, a gente não vai arrancar a sua veia, a gente vai simplesmente introduzir uma fibra de laser por dentro da veia, por isso que é endolaser, através de um pequeno orifício que não precisa de ponto, e a gente consegue de forma seletiva tratar só a veia sem alterar ou destruir qualquer estrutura que esteja ao redor da sua veia.
ou às vezes um vaso linfático, que é uma das coisas que o organismo da gente faz para trazer o sangue de volta para o coração junto com as veias. Então a gente consegue ser muito seletivo. E por ser menos traumático, a gente consegue recuperar o paciente muito rápido. Mas, doutor Rafael, eu quero saber realmente o que eu posso fazer e como é que funciona essa recuperação. Hoje, o paciente que faz o tratamento com endolaser, como não leva a ponto, na maioria das vezes ele vai fazer um curativo naquele dia e no outro dia ele não precisa mais botar curativo. Segundo, ele vai ficar apenas usando a meia. Normalmente eu recomendo, nos primeiros 7 dias, que o paciente use a meia compressiva em torno de 6 a 8 horas por dia, durante o dia, ou seja, ele não precisa dormir com a meia, e depois de 7 dias a gente já pode avaliar a possibilidade de ele não precisar usar mais a meia. Nesse pós-operatório, como a gente faz uma coisa muito mais seletiva, normalmente não faz tanto hematoma como a cirurgia convencional. Normalmente são hematomas pontuais, bem pouquinhos, que hoje, a depender do paciente, a gente usa o iridoide, o trombofóbio, o Reparil, que é um creme que a gente passa para ajudar a tirar esse hematoma mais rápido. E em algumas situações a gente usa o kinesiotape, como você está vendo aqui nessa foto embaixo, que é como se fosse um adesivo que a gente coloca e esse adesivo ele vai fazer com que esse hematoma suma mais rápido. Então, hoje a gente inclusive tem estratégias para que sua recuperação se torne cada vez mais rápido. E eu vou te dar um exemplo porque hoje a gente atende paciente de toda a região daqui da Bahia e alguns pacientes que vêm de fora. E eu vou te contar uma história muito interessante, que talvez você vá se conectar com ela, que é uma paciente querida que veio de Jequié. Ela veio a mais ou menos 400 km de distância e no dia que ela veio passar pela consulta comigo, ela falou assim: doutor Rafael, eu amo malhar, eu sempre gostei de malhar. Só que eu já fiz várias vezes o exame e sempre dá que minha safena está doente e eu tenho uma varize muito grossa na minha panturrilha que me impede de botar uma saia. Eu malho tanto, tenho uma perna bonita, mas essa varize me impede de botar uma saia porque eu fico com vergonha. E eu passei nesses 10 anos esperando um momento em que a tecnologia evoluísse a um determinado patamar em que eu não precisasse passar pela cirurgia convencional, precisar de ponto, precisar ficar 60 dias sem malhar, e eu queria realmente que minha vida continuasse junto com o tratamento. E assim ela veio. Andou os 400 km de distância, passou pela consulta, na consulta a gente avaliou ela e uma semana depois ela veio, fez o tratamento dela e o incrível que pareça, 5 dias ela já estava malhando, fazendo as atividades dela sem precisar parar a vida dela. E é disso que eu estou te falando. Então a recuperação hoje de um paciente que tem varizes grossas e veia safena para tratar com o endolaser, ela é muito mais rápida. E são coisas simples que você vai deixar de fazer, que são coisas que não vão alterar a sua rotina. Como eu falei, basicamente a única coisa que você não pode fazer no pós-operatório é carregar peso e ficar subindo e descendo escada toda hora. E quais são as orientações que normalmente eu passo, doutor Rafael, para os pacientes que fazem tratamento? Eu quero saber porque eu já quero me preparar para isso. Então, assim, normalmente o meu trabalho, como eu te disse, isso vai depender do tipo de varizes, da quantidade de varizes grossas que você tem e da quantidade de veias safenas que você precisa tratar. Quantidade de veias safenas, exato. A gente tem 2 safenas por perna. E durante a avaliação, que é o nosso atendimento 4.0, se você ainda não conhece, vem aqui embaixo que a gente tem um vídeo explicando com detalhes como funciona o nosso modelo de atendimento aqui no Instituto Variz. Você vai ver que no mesmo dia a gente já faz toda a avaliação e você já sai daqui com tudo programado para o seu tratamento. E nesse momento é importante você entender que o seu tratamento ele vai realizar de forma simples, como eu te falei, boa parte dos pacientes a gente faz aqui na clínica, salvo as exceções a gente vai para o hospital e lá no hospital a gente tem o protocolo CRR em que 2 horas e meia depois o paciente já vai para casa na maior parte dos casos, tá bom? Então era isso que eu queria te mostrar. Se você ainda tem alguma dúvida que eu não falei nesse vídeo sobre a recuperação após o tratamento de varizes grossas e veia safena com endolaser, deixa aqui embaixo seu comentário que eu vou te responder pessoalmente. Se você conhece alguém que tem varizes grossas e que tem veia safena para tratar e está postergando esse tratamento pelo medo e não saber como é a recuperação, compartilhe esse vídeo com ela, que esse vídeo vai ajudar ela a tomar a decisão de cuidar da saúde vascular dela, devolver a liberdade de usar roupas que ela não usa hoje por causa dessa varize e realmente poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso que eu queria passar de mensagem para vocês hoje. Mais uma vez, se não se inscreveu no canal, ativa o sininho, que toda terça-feira a gente faz um vídeo e é importante que o YouTube vai te lembrar disso. Se inscreve e não esquece de deixar seu comentário do que você achou do vídeo. E mais uma vez, se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou te responder pessoalmente. Na próxima terça-feira a gente se vê com mais um tema importante para vocês.